Faz pouquinho tempo que Modern Family chegou ao fim, mas se você, assim como eu, era fã da série, provavelmente você já tá sentindo muita falta, né? Eu sei, a gente sente saudade e por isso eu vim aqui trazer pra vocês hoje 50 curiosidades incríveis sobre Modern Family. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e acho que todos podemos concordar que Modern Family é uma das maiores comédias da atualidade, de 2000 pra cá pelo menos, é uma das maiores com certeza. No Brasil a gente pode encontrar essa série também como Família Moderna, que é uma tradução direta do jeito que eu gosto, mas em Portugal essa série também é conhecida como Uma Família Muito Moderna, que também é legal. Originalmente, Modern Family foi produzida nos Estados Unidos pelo canal 20th Century Fox e foi exibida pelo canal ABC. Ela estreou lá no dia 23 de setembro de 2009 e terminou esse ano no dia 8 de abril de 2020. Foi um total aí de 11 temporadas e exatos 250 episódios. Mano, é coisa pra caramba. Agora, daqui pra frente eu vou começar as 50 curiosidades que eu separei pra vocês que são muito incríveis sobre a série, mas antes já sabe, né? Desce aqui, se inscreve, deixa seu like, compartilha com a galera, porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, eu sei que vocês gostam de assistir, então o mínimo é pegar esse vídeo e compartilhar com todo mundo, fechou? Vamos começar então sem muita enrolação, começando que a primeira é sobre a ideia de Modern Family, como é que ela surgiu? Os criadores da série, que é o Christopher Lloyd e o Steven Levitan, eles eram produtores de The Office, e durante os bastidores eles estavam conversando sobre coisas que acontecem na família deles, algumas histórias engraçadas, umas histórias constrangedoras, e eles, mano, por que a gente não transforma isso em uma série? E foi daí que surgiu a ideia de Modern Family. E a segunda curiosidade eu já vou emendar com essa primeira também, porque quando eles começaram a idealizar e a conversar, falaram, mano, vamos fazer uma série sobre isso e tal, a ideia é que a série se chamaria My American Family. O que seria essa série? Seria um estudante holandês que foi para os Estados Unidos através de um intercâmbio e começou a fazer um documentário sobre a família que ele estava morando, que seria a família dos Pritchett, que é o Jay, o Phil e todo mundo. Só que eles acharam que essa ideia seria um pouco complicada ali de produzir, né? Então eles decidiram simplificar. Além do mais, o nome My American Family ficaria meio limitado a famílias americanas. Então eles decidiram fazer um negócio mais abrangente para o mundo inteiro, por isso que eles trocaram o nome, mas eles gostaram da ideia de um estudante ali fazendo um estilo do documentário. Então eles decidiram manter o formato, mas tiraram o estudante. Por isso que a série é gravada nesse estilo, que é conhecido como mockumentário, que é um documentário fictício, né? É feito todo como um documentário normalmente é feito, mas de uma história fictícia, né? Não é nada real ali. E isso eu tô falando já por causa da terceira curiosidade aqui desse vídeo, é que lá em 2012, quando eles estavam prestes a iniciar as gravações da quarta temporada, o elenco adulto de Modern Family, que é o Ty Burrell, a Julie Bowen, o Jesse Tyler, o Eric Stone Street e a Sofia Vergara, todos eles se juntaram e entraram em um processo contra a Century Fox, que era a produtora da série, para aumentar o salário deles. Porque, mano, a série tava fazendo muito sucesso, tava ganhando muito dinheiro e eles sentiram que não estavam sendo tão valorizados assim. O único que tinha um salário um pouquinho diferente era o Ed O'Neill, que faz o Jay Pritchett, porque ele tinha um contrato diferente dos outros. Ele já é um ator consagrado, na época de Modern Family ele já era, então ele tinha um contrato ali um pouco diferente, por isso que ele acabou não se juntando no início desse processo. E o negócio foi tão sério que eles chegaram a parar as leituras dos roteiros, as gravações pararam tudo enquanto não chegasse num acordo ali, e o negócio foi durando, aí um tempo depois o Ed O'Neill, que é o Jay Pritchett, ele decidiu também entrar no processo, não por causa do salário dele, mas é mais pra apoiar os amigos de elenco ali. Aí o processo foi rolando, até que ele acabou sendo arquivado um tempo depois, porque o elenco, né, o elenco adulto ali da série e a Century Fox, eles entraram em um acordo e um salário que fosse bom pra ambas as partes, e aí as gravações voltaram ao normal. A quarta curiosidade aqui é um negócio que eu acho que pouca gente sabe, pelo menos eu não ouvi ninguém conversando aí pela internet nos lugares que eu acompanho, mas Modern Family teve umas conversas para ser criado um spin-off baseado no Mitchell e no Cam. São personagens incríveis, eu gosto pra caramba da história deles, e já tinha sido conversado há um tempo atrás para fazer um spin-off desses personagens, e agora que acabou a série, essa conversa ficou ainda mais real, sabe, mais palpável. Eles, mano, vamos criar, vamos conversar sobre isso? Só que os produtores, eles falam, mano, não sei, é um pouco complicado, vamos esperar um pouco, né, porque não seria tão simples assim, precisaria ter uma história, e também já são 11 anos, né, que esses atores estão nesses personagens. Ele falou que é improvável que isso aconteça, mas não é impossível. Pode, em algum momento, né, vir esse spin-off, mas por enquanto isso tá fora das cogitações do elenco. E nesses 11 anos aí de Modern Family, a gente sabe que é uma série consagradíssima, e a maior prova disso é o tanto de indicações e prêmios que essa série já levou. Só no Emmy Awards foram 80 indicações, entre várias categorias ali, né, e na categoria, por exemplo, de melhor série de comédia, levou 5 vezes. em 11 anos. Além disso, a série também teve outras indicações, como por exemplo no Globo de Ouro, teve 12 indicações por lá,
Fora várias outras premiações, Teen Choice Awards, People Choice Awards e não sei o que Awards, várias premiações a série acumulou aí, e entre o elenco, os dois maiores acumuladores de indicações e premiações é o Ty Burrell, que faz o Phil Dunphy na série, ele teve 8 indicações e levou 2 prêmios, e a Julie Bowen, que faz a Claire, ela teve 6 indicações e levou 2 estatuetas também. Agora, a sexta curiosidade aqui é que, tirando essas premiações convencionais que a gente já conhece, lá em 2014 Modern Family ganhou um prêmio muito legal, que foi a campeã mundial de audiências em comédia. Isso rolou no Festival de Televisão de Monte Carlo, que teve em Mônaco nesse mesmo ano. Agora esquece todas essas premiações, mano, porque a sétima curiosidade aqui foi a melhor premiação que a série já recebeu, que rolou em 2012. E esse prêmio foi o Golden Collar Award, ou seja, Prêmio Coleira de Ouro. Esse prêmio foi dado para a cadelinha Beatrice, que é a bulldog francesa que faz a Stella na série. Infelizmente a Beatrice faleceu esse ano, uns dias depois ali que terminaram as gravações da série, ela acabou falecendo com 14 anos de idade e ela tá na série desde a 4ª temporada. A Stella entrou na segunda, mas era uma outra cadelinha que fazia. Na 4ª temporada trocou para Beatrice, que tinha 7 anos de idade na época, e de lá até o final da série foi ela que interpretou e ganhou esse prêmio muito inusitado, e que eu diria que é o melhor da série, porque cachorro é melhor do que gente, eu acho que a gente sabe disso. Agora, a oitava curiosidade aqui é um assunto muito importante, porque Modern Family, assim que a gente começa a assistir, a gente entende o nome, é uma família moderna. Por quê? Porque ela é montada de várias formas. Tem a parte tradicional, que é o Phil e a Claire, com os filhos e tudo certinho. Numa outra parte da família ali é meio questionável por algumas pessoas, que é o Jay Pritchett, que é um cara que já tá na terceira idade com uma mulher bem mais nova do que ele, e o enteado, que já era filha dela de um outro pai. E numa outra parte da família tem um casal gay, que é o Mitchell e o Cam, que adotaram uma menininha logo no primeiro episódio. E apesar de ter algumas piadas sobre esses relacionamentos aí durante a série, normalmente é tido tudo como algo normal, porque é como deveria ser mesmo, e isso talvez seja uma das maiores revoluções de Modern Family. Apesar disso, você sabia que o primeiro beijo do Mitchell e do Cam só aconteceu lá no início da segunda temporada? E foi um negócio que levantou muitas conversas aí, principalmente sobre o mundo LGBTQ, porque eles falavam, mano, tem um casal gay na série e eles passaram a primeira temporada inteira sem dar um beijinho, sequer um selinho, pelo menos. Nunca demonstraram um afeto um pelo outro. O que tá acontecendo? Parece que eles só estavam querendo lacrar e ganhar dinheiro em cima disso. Mas os produtores, os criadores de Modern Family, eles têm uma explicação pra isso. Agora, se você vai aceitar essa explicação ou não, fica por cada um. Mas eles disseram que a ideia inicial da série não era já causar um choque, um baque logo de cara na criação da série. Eles queriam ter toda uma audiência, sabe? Trazer, inclusive, aquela galera mais conservadora, pra eles irem se acostumando e se apegando à série, aos personagens, pra fazer uma coisa gradativa, pra se tornar natural ao longo da série. Por isso que o primeiro beijo do Mitchell e do Cam só aconteceu lá no segundo episódio da segunda temporada, que foi um selinho ali meio que de fundo na tela, mas acabou acontecendo, e daí pra frente eles começaram a demonstrar um pouquinho mais de afeto um pelo outro, pra se tornar uma coisa mais natural. E na 9ª temporada continuamos com assuntos polêmicos, porque é disso que a gente gosta. Apesar da série se chamar Modern Family, ou Família Moderna, ou Uma Família Muito Moderna, como eu falei no começo do vídeo, muita gente criticava, porque, mano, como é que uma série que se chama Família Moderna tem ali que as primeiras 4 temporadas, as duas únicas mulheres que aparecem na série, que é a Claire e a Glória, elas duas não trabalham, elas vivem às custas do marido, são duas donas de casa. Então talvez não seja tão moderna assim, e tiveram muitas críticas em cima de Modern Family por causa disso, até que na 5ª temporada finalmente a Claire conseguiu um emprego, e a Glória, se eu não me engano, ela só conseguiu um emprego na 11ª temporada, né? Demorou pra caramba até. Então assim, foram encontrando problemas ali, mas aos pouquinhos foram resolvendo, pelo menos, eu acho. E as críticas feministas não param por aí, continuando ainda na mesma curiosidade, muita gente criticou também Modern Family porque até as mulheres mais novas sofriam pelos padrões impostos pela sociedade, porque a Hayley é a menina bonita, mas ela é burra, e a Alex é a menina toda desajeitada, toda nerdzinha, e por isso que ela é a inteligente. Não pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, ou é um ou é outro, e isso foi um padrão muito criticado também, até que eu acho que ao longo da série eles foram resolvendo isso. A Hayley foi ficando um pouco mais inteligente, pelo menos dentro da área dela, porque até eu costumo dizer que inteligência é subjetiva, né? Depende da área que a gente tá falando. Então a Hayley, ela é muito inteligente na área da moda, na área fashion, na área de redes sociais, marketing digital, tudo isso. Ela foi evoluindo muito dentro de tudo isso, e a Alex foi descobrindo um pouco mais da sua sensualidade, sexualidade, né? De como ela pode conquistar homens, começou a ficar com vários namorados ao longo da série. Então as coisas foram mudando, mas de início era bem conservadora ali, bem retrógrada, o jeito que mostravam as mulheres dentro da série. Importante dizer aqui que isso não sou eu que estou dizendo, tá? Eu só estou trazendo informações pra vocês. Quem decide isso são as mulheres. E você que é homem e tá me assistindo,
você não tem que opinar. Agora, se nós como fãs de Modern Family, a gente consegue apontar os erros, a gente tem que aplaudir também quando eles acertam. A 10ª curiosidade aqui é uma coisa muito legal, porque Modern Family foi a primeira série americana que contratou um ator mirim transgênero. Isso aconteceu lá em 2016, que estava na 8ª temporada, quando eles contrataram o pequeno Jackson Millarker, que tinha apenas 8 anos de idade, e ele fez um amiguinho da Lily ali naquele episódio. Como eu disse no início do vídeo, Modern Family foi exibida pelo canal ABC nos Estados Unidos durante suas 11 temporadas. Mas quando ela estava sendo produzida, ela foi oferecida ao canal NBC, que recusou o projeto de Modern Family, não porque eles acharam ruim, mas porque eles estavam sem espaço na grade. Eles já estavam ocupados ali com as comédias Parks and Recreation e The Office. Por isso que eles acabaram não aceitando e foi pra ABC. O que eu já emendo aqui na 12ª curiosidade é que a ABC tem que agradecer a NBC por causa disso, porque graças a Modern Family, finalmente a ABC levou pra casa, né, já que era uma série dela, levou pra casa o título de Emmy Award de melhor série de comédia, coisa que não acontecia há mais de 22 anos, desde Anos Incríveis. E a 13ª curiosidade é que, assim como todas as séries longas, Modern Family não escapou dos erros e furos de roteiro ali. Como, por exemplo, no primeiro episódio da série, que aconteceu em 2009, o Phil e a Claire eles dizem que estão casados há 16 anos, o que daria ali 1993, certo? Mas na 5ª temporada, o Phil começa a contar como é que ele pediu a mão da Claire em casamento, e ele disse que isso aconteceu em 1994. Então, como é que ele propôs ela em casamento? Em 94, eles casaram em 93. Dark? É algo normal, tá? É só uma curiosidade realmente pros fãs, não é uma crítica da série não, porque acontece em todas as séries de respeito. E aproveitando ainda essa curiosidade, puxando nesse mesmo tema, quando a série começou, o Mitchell e o Ken, eles estavam juntos há 5 anos, e o Jay e a Gloria, eles estavam juntos há 6 meses, mais ou menos. A 14ª curiosidade é uma coisa muito legal, porque Modern Family fez tanto sucesso que transcendeu a área fictícia da televisão. Por quê? Uma família que não existe na vida real, que é a família Jay, Pritchett, Dunphy, né, todas as famílias ali juntas, e Tucker também, por causa do Cam, enfim, todo mundo da Modern Family não existe na vida real, só que mesmo assim eles foram contratados para campanhas publicitárias, como por exemplo a campanha Got Milk, que é uma campanha americana lá sobre leite de vaca e tudo mais, e eles também chegaram a participar de uma campanha de uma marca de esmalte chamada Nicole by OPI, que é uma marca de esmalte americana, não sei se tem no Brasil, não entendo nada de esmalte, mas enfim, Modern Family participou, o elenco, não os atores, o elenco da série mesmo, os personagens, participaram dessas campanhas publicitárias. Alô, fãs de Breaking Bad, essa 15ª curiosidade é pra vocês, na verdade é pra todo mundo, é claro. Você sabia que o 19º episódio da 3ª temporada, chamado Election Day, que é quando a Claire tá concorrendo pra vereadora ali e tal, esse episódio foi dirigido pelo Bryan Cranston, sim, o ator que faz o Heisenberg lá em Breaking Bad. Mano, olha que foda, o cara é muito foda, né, a gente sabe disso. O Bryan Cranston ele é muito fã de Modern Family e ele acabou dirigindo esse episódio. A 16ª curiosidade é uma coisa que pouca gente sabe também, é que na primeira temporada, a casa dos Dunphy, do Phil e da Claire, do Luke, da Hayley e da Alex, aquela casa que eles aparecem é uma casa de verdade. Eles gravavam dentro de uma casa que estava à venda no valor de 2.035.000 dólares lá nos Estados Unidos. E eles faziam todas as gravações dos episódios ali da primeira temporada lá dentro. Só que começou a ficar muito cara a locação dessa casa, então eles decidiram reproduzir aquela casa dentro de um estúdio para continuar fazendo a série com menos gastos, só que eles tiveram a permissão de continuar gravando do lado de fora. Então sempre que eles estão do lado de fora da casa, eles estão gravando ainda ali nos arredores, mas quando é dentro da casa, na área interna, eles estão fazendo no estúdio. E inclusive essa casa, eu acho que ela tá à venda até hoje e você pode fazer visita nessa casa também e pode comprar, inclusive. Você pode morar na casa dos Dunphy, olha que da hora. E você sabe que a série atingiu um sucesso muito grande quando ninguém menos do que o Barack Obama e sua esposa Michelle Obama já disseram publicamente que são muito fãs da série. Modern Family é muito foda. Agora, a 18ª curiosidade aqui é muito legal, porque sabe a Britney Spears, a cantora? Ela foi convidada para fazer parte de um dos episódios de Modern Family. Só que a produção dela, ali, né, e ela especificamente, demoraram tanto para responder que quando eles responderam, eles falaram, beleza, ela vai participar. Só que aí já tava tudo pronto para começar as gravações daquele episódio, não deu tempo de incluírem ela, porque já achavam que ela não ia aceitar, e aí o episódio acabou indo pro ar sem ela. A 19ª curiosidade é sobre o Pepper, que é um amigo do Cam e do Mitchell. Ele, que é interpretado pelo ator Nathan Lane, quase ganhou um spin-off. Quando eu digo quase, eu acho que não chegou tão quase assim. Mas o próprio Nathan Lane, ele propôs aos produtores fazer um spin-off de Modern Family baseado na vida do Pepper. E a série se chamaria Uma Pitada de Pepper, porque Pepper significa pimenta, então seria uma pitada de pimenta, uma pitada de Pepper. Seria um trocadilho ali no spin-off da série da vida dele. Só que acabou não dando certo, os produtores não aceitaram essa ideia. E aí vamos combinar que o Pepper
Jennifer é um personagem legal? É um personagem legal. Merece um spin-off? É tão legal assim? Eu não sei se eu assistiria, não. Agora, lembra no começo do vídeo que eu falei sobre aquele processo do salário dos atores e tal, e que o ator Ed O'Neill, que é o Jay Pritchett, ele não participou desse processo porque ele tinha um contrato separado, porque ele já era consagrado? Então, ele ficou muito conhecido porque ele ficou durante 10 anos fazendo a série Married with Children, que também é uma comédia e que aqui no Brasil ficou conhecida como Um Amor de Família. E essa série fez muito sucesso pelo mundo inteiro, tanto que atualmente ganhou vários remakes por aí e tal, mas no elenco da série original, além do Ed O'Neill, tinha também a Christina Applegate, que por mim é muito conhecida como a irmã da Rachel, a Amy, lá em Friends, mas ela tá atualmente em Dead to Me, que é uma comédia na Netflix, e tinha também no elenco a Katie Sagal, que é conhecida como a Gemma Teller, lá em Sons of Anarchy, por exemplo. E aproveitando ainda nessa curiosidade, é que lá em Amor de Família, né, quando o Ed O'Neill tava lá, ele lia um jornal, e ele lê esse mesmo jornal, essa mesma marca de jornal, essa mesma produtora, essa mesma empresa, eu não sei como é que fala, produtora? Enfim, esse mesmo jornal, que tinha o mesmo nome que ele lia lá, O Amor de Família, ele também leu durante esses 11 anos em Modern Family. Agora, a 21ª curiosidade é que o Ed O'Neill quase não foi o Jay Pritchett. Inicialmente, eles tinham convidado o Craig T, que é muito conhecido por Parenthood, mas ele acabou recusando esse convite e aí o Ed O'Neill acabou ficando com esse papel. E ainda falando do Ed O'Neill, agora um pouco mais sobre a vida pessoal dele. Quando ele era mais novo, lá em 1969, ele tinha sido contratado profissionalmente como jogador de futebol americano. Mas ele não se dava muito bem com o treinador do time e a carreira dele acabou não indo pra frente. E a 23ª curiosidade, ainda sobre a vida do Ed O'Neill, é uma coisa muito legal, porque dentro da série, lembra que tem um episódio que o Jay, ele tá ensinando o jiu-jitsu brasileiro, porque ele fala até que aprendeu os golpes e aprendeu a lutar o jiu-jitsu com a família Grace. Então, isso foi incluído na série, porque na vida real, o ator Ed O'Neill, ele realmente aprendeu o jiu-jitsu com uma família brasileira, que foi a família Grace. Ele aprendeu tudo isso e por isso que foi incluso no personagem dele na série também. Na 24ª curiosidade, é uma coisa que talvez você já tenha visto por aí também, que pode ser mais uma crítica aí pra Modern Family, voltamos com as críticas aqui na série, é que muita gente acha que o sotaque da Sofia Vergara, que faz a Glória dentro da série, é muito forçado, pra forçar aquele estereótipo latino, mas não, o sotaque dela é daquele jeito. Claro que ela dá uma exagerada, porque é uma série de comédia, mas ela diz que ela não consegue perder o sotaque. Ela já mora há 10 anos nos Estados Unidos e ela não consegue perder o sotaque de jeito nenhum. Ela acha muito difícil, que ela tem que se esforçar demais. Ela até consegue fazer um sotaque mais americanizado e tal, mas ela é muito difícil, é muito esforço pra ela. Então ela tem um sotaque meio latino assim mesmo. Ela dá uma forçada em alguns momentos na série, mas o sotaque é daquele jeito. I know, I'm very lucky. I was so lucky. I must have done something really right. E antes esse fosse o maior problema da vida da Sofia Vergara, né? A 25ª curiosidade aqui é sobre a vida pessoal dela. Infelizmente, ela já passou por várias tragédias, como, por exemplo, um dos irmãos dela que foi assassinado lá na Colômbia, quando ela ainda morava lá. Isso aconteceu lá em Bogotá, o irmão dela se chamava Rafael, e ela tem também um outro irmão que já foi preso mais de 30 vezes com vários crimes relacionados a drogas. Ela não teve uma vida muito fácil. Pelo menos, mesmo com todas essas tragédias, ela conseguiu dar a volta por cima, porque você sabia que desde 2012 até pelo menos 2019, eu não sei se já saiu a lista de 2020, mas até 2019, a Sofia Vergara era a atriz nos Estados Unidos mais bem paga da televisão. E quando eu digo isso, mano, é uma coisa muito grande, porque ela desbancou atrizes como Ellen Pompeo, de Grey's Anatomy, e Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory, que ganham muito bem. Só que é claro que isso não é só em relação ao salário de Modern Family, né? Ela é uma empreendedora muito foda, ela faz várias publicidades, vários anúncios também, e isso ajuda na renda dela ali, mais o salário que ela já ganha, por isso que ela é a atriz mais bem paga já há 7 anos, pelo menos até 2019. E só pra você ter uma noção de valores, em 2019, no ano inteiro de 2019, ela ganhou 44 milhões de dólares. Ganhou não, né? Conquistou 44,1 milhões de dólares, mais do que qualquer outra atriz nos Estados Unidos. Na 27ª curiosidade, continuamos falando da Sofia Vergara, porque ela tem muita coisa legal pra ser falada, como, por exemplo, você sabia que ela é amiga muito próxima da Shakira? Tanto que ela até chegou a convidar a Shakira para participar da série, sendo a irmã da Glória, de repente, mas acabou não acontecendo, e infelizmente teria sido bem legal. Já a 28ª curiosidade aqui dessa lista é ainda sobre a Sofia Vergara, é que ela quase se formou em odontologia. Ela acabou desistindo da faculdade, faltando apenas um ano para se formar, então quase aconteceu, mas ela decidiu investir na carreira de atriz e deu muito certo. Vamos para a 29ª curiosidade agora sobre o Manny, não sobre o Manny necessariamente, mas o Manny, que é o filho da Glória, ele tem 3 sobrinhos, mesmo sendo criança, ele tem 3 sobrinhos dentro da série. E na vida real não é muito diferente.
O ator Rico Rodrigues II, que é o que faz o Manny, ele também é tio, mesmo sendo muito criança. A diferença é que ele tem 5 sobrinhos de verdade. E quando a gente assiste Modern Family, a gente vê o casal Ken e Mitchell. E é inevitável a gente se perguntar, eles são gays na vida real? Os atores são gays na vida real? São homossexuais também? É isso que eu vou responder agora. Na 30ª curiosidade, sobre a vida do Jesse Tyler Ferguson, que é o Mitchell. Sim, ele é homossexual. Ele é casado desde 2013 com Justin Mitzica, que é advogado, que é a mesma profissão do Mitchell dentro da série. Já o Eric Stonestreet, que dá vida ao Cameron na série, não. Ele não é homossexual, ele é hétero, ele não é casado, ele é solteiro hoje, mas ele é heterossexual, assumido. Ele fala que ele é abertamente heterossexual, inclusive. Mas ele participa de várias causas LGBT e é abertamente defensor dessa comunidade nos Estados Unidos. Não poderia ser diferente, né? Já que ele interpreta um personagem gay numa série tão importante como Modern Family. Na 31ª curiosidade, a gente vai voltar a falar um pouquinho do Jesse Tyler Ferguson, que ele é homossexual, como eu disse pra vocês, é casado, e ele disse que foi muito emocionante pra ele o final da 5ª temporada, que traz justamente o casamento do Mitchell com o Ken. E o casamento, inclusive, aconteceu pouco tempo depois do verdadeiro casamento dele na vida real, lá em 2013. E isso emocionou bastante ele quando aconteceu na série. Agora, não sei se vocês vão lembrar, porque já faz um tempinho em Modern Family, mas na 32ª curiosidade aqui, é sobre uma história que foi contada uma vez em Modern Family, que o Mitchell ele teve que se assumir pro Jay e pra mãe dele várias vezes, porque eles esqueciam que ele tinha se assumido, eles esqueciam que ele era gay, então toda hora ele tinha que ficar lembrando os pais de que ele era homossexual. Sim, isso realmente aconteceu na vida do ator Jesse Tyler Ferguson. Ele disse que na vida real, quando ele se assumiu pros pais dele, eles viviam esquecendo que ele era homossexual, que ele tinha se assumido, e ele tinha que ficar relembrando constantemente durante um período, até que eles aceitassem essa revelação. E quando os criadores de Modern Family ouviram essa história, falaram, mano, isso é sensacional, a gente tem que pôr no personagem também, e por isso que foi incluído lá. E nem só de televisão e de Modern Family vive o Jesse Tyler Ferguson. O cara é muito foda, tanto que ele é ator da Broadway nos Estados Unidos, que é um negócio muito grande. Ele atua na Broadway desde os 23 anos de idade, lá em 1998. E mais recentemente, em 2016, há 4 anos atrás, ele fez um monólogo na Broadway, que ele interpretou 40 personagens diferentes, mano. O cara é sensacional. Indo para a 34ª curiosidade aqui desse vídeo, sobre a série dessa vez, é que a placa do carro do Cameron, ela tem a inscrição 2GAT123. Essa foi a mesma placa usada pelo Larry David lá no seriado Curb Your Enthusiasm e também pelo personagem Axel Foley, que é interpretado pelo Ed Murphy lá no filme Um Tira da Pesada. A 30ª curiosidade é mais uma que tem uma relação entre a vida real e a série. A gente sabe que lá em Modern Family tem o palhaço Fizbo, que é uma criação do Cameron, certo? Agora, o que muita gente não sabe é que o palhaço Fizbo foi uma criação do ator do Eric Stonestreet na vida real. Quando ele era criança, o sonho dele era ser um palhaço de verdade, assim, sabe, de circo e tal. E em um momento ali da infância dele, o pai dele chamou ele de Fizbo, falou, Fizbo, pega uma cerveja lá pra mim. E ele disse que não sabe porque que o pai dele chamou ele dessa forma, mas ele gostou tanto do nome que acabou se tornando o nome do palhaço que ele fazia quando ele era criança. E quando os criadores de Modern Family ouviram essa história, eles quiseram realizar o sonho do Eric Stonestreet, de quando ele era criança ainda pra se tornar o palhaço Fizbo, e isso foi incluído no personagem dele dentro da série. Então por mais que foi numa história fictícia, mas finalmente ele realizou esse sonho. Agora um dos momentos mais icônicos da série, eu acho que conquista todo mundo logo de cara, é no primeiro episódio, quando o Cam chega com a Lily, né, com a música do Rei Leão, e levanta ela. Mano, é uma cena muito foda, muito icônica, e conquista todo mundo logo de cara, né, ou não é verdade? E a 36ª curiosidade é justamente sobre a Lily. Nos 2 primeiros anos de Modern Family, a Lily era interpretada por gêmeas, que era a Jaden e a Ella Hiller. Isso é um negócio muito comum nos Estados Unidos quando é um bebê, quando é uma criança muito nova, porque às vezes uma criança não tá muito disposta, tá chorando muito, tá dormindo, então eles usam a gêmea pra não parar as gravações e não atrasar as coisas. Mas na 3ª temporada da série, eles decidiram fazer uma mudança contratando uma atriz mirim fixa pro papel, e foi aí que eles contrataram a Aubrey Anderson Emmons. E a 37ª curiosidade é justamente sobre a atriz Aubrey. Você sabia que desde criancinha, não que ela seja adulta agora, ela ainda é criança, acho que ela tem 13 anos atualmente, mas desde criancinha ela era muito fã do Michael Jackson. Ela canta várias músicas, dança também. Inclusive tem um vídeo que os pais dela, acredito eu, soltaram na internet com ela cantando uma música do Michael Jackson. E ainda falando da Lily, vamos para a 38ª curiosidade aqui, é que dentro da série a gente sabe que o Mitchell e o Ken, eles adotaram a Lily, que é uma criança vietnamita, lá no Vietnã e tal. Já na vida real isso não seria possível, porque no Vietnã é proibido que pessoas do mesmo sexo casada adotem crianças. Eu não sei se é proibido eles casarem,
A informação que eu encontrei é proibido que um casal do mesmo sexo adotem crianças, e é essa informação que eu trago pra vocês. E ainda sobre a Lily, uma outra curiosidade bem rapidinha aqui na 39ª da lista, é que a Lily na série, ela estuda numa escola chamada Watson Elementary. Isso é uma referência a Sherlock Holmes, as histórias de Sherlock Holmes, que tinha como seu parceiro de investigação o Watson, e que a gente conhece aquela frase, né? Elementar, meu caro Watson. Frase essa que nunca foi dita no livro. Fica aqui uma curiosidade adicional pra vocês. Chegando agora na reta final, faltam 10 curiosidades pra acabar essa lista. Se você ainda não se inscreveu, se chegou até aqui e não se inscreveu, você tá esperando o quê? Desce, se inscreve, curte esse vídeo, por favor, porque eu sei que você esqueceu. Ah, depois eu curto, vou ver se eu gosto primeiro. Já deu pra você saber se você gostou ou não. Se chegou até aqui é porque você gostou. Então curte e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, fechou? Vamos então continuar aqui a lista. Na 40ª curiosidade é sobre o Luke. Ah, não eu. O Luke da série. O Luke Dunphy, filho da Claire e do Phil. Na série a gente sabe que o Luke ele é representado como um personagem muito burro, né? Muito burro. Ele até tem uma inteligência subjetiva, quando eu falo pra vocês, né? Ele tem uma inteligência muito forte na área das coisas que o pai dele gosta, que o Phil, porque eles são muito ligados e tal. Só que na vida real é um contraste muito grande, porque o ator que interpreta o Luke, que é o Nolan Gold, ele é muito... O cara é um crânio, velho. Pra você ter uma noção, o QI dele é de 150. Sabe quem é muito inteligente e tem só 140 de QI? Steve Jobs. Nolan Gold é mais inteligente, intelectualmente falando, do que o Steve Jobs. E quase alcançou o Einstein, que tem um QI estimado, porque na época não tinha esses testes, mas é estimado que o Einstein tinha 160 pontos de QI. Mano, o Nolan Gold é quase o cara é sensacional. E pra representar isso, só pra você ter uma ideia melhor, quando ele tinha 13 anos de idade, ele se formou no ensino médio e começou a faculdade com 14. E ele faz parte de um grupo nos Estados Unidos chamado Mensa, que é um grupo muito tradicional de intelectuais nos Estados Unidos, de pessoas muito bem dotadas, que é só quem tem QI muito alto que consegue entrar. Continuando ainda no elenco mirim, que já não é tão mirim assim quando a série acabou, a gente tem a Alex. A Alex é toda CDF, toda introvertida, pelo menos por uma boa parte da série, depois que ela começa a soltar mais um pouquinho. Já na vida real, a Ariel Winter, que é a atriz que faz a Alex Dunphy na série, ela é muito sociável, ela é muito mais engajada, ela tem redes sociais, ela teve uma banda, tem um CD da banda dela, então tipo, ela é muito diferente da personagem que ela faz na série. Já na 42ª curiosidade que eu trago pra vocês, agora vamos pra terceira irmã da família Dunphy, que é a Hayley. Ela é interpretada pela atriz Sarah Hyland, que vai surpreender muita gente. Ela é muito mais velha do que parece. Quando a série começou, o Nolan Gold tinha 10 anos, a Ariel Winter tinha 11. A Sarah Hyland, que faz a Hayley, tinha 18 anos. É 7 anos mais velha do que uma e 8 anos mais velha do que o outro. Apesar disso, ela era apenas uma adolescente quando a série começou. A personagem devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos isso. Agora, por incrível que pareça, isso não é a coisa mais surpreendente que já aconteceu na vida da Sarah Hyland. A 43ª curiosidade sobre a vida dela é um pouco pesada aqui, ela já passou por umas coisas muito fortes. Quando ela tinha 4 anos de idade, foi descoberto que ela tinha displasia renal, que é um negócio ali, que é uma má formação dos rins. Quando ela tá no útero da mãe ali, os rins não se formaram direito, e isso acabou ocasionando vários cistos no rim dela durante os anos de vida. Isso causava muita dor, e o organismo dela não funciona direito, enfim. Ela já passou por 16 cirurgias por causa disso, inclusive transplante de rim doado pro pai dela, que o organismo dela rejeitou. Tanto que há uns 3, 4 anos atrás, ali quando ela tinha 26 anos, ela passou por esse processo, o rim que ela pegou de transplante rejeitou, e ela teve que fazer diálise pro corpo dela, né, por causa da saúde e tal, algumas coisas assim, e ela perdeu muito peso, ela chegou a pesar 39 quilos apenas. E é muito difícil passar por tudo isso que ela passou, e pra ela não foi diferente. Ela teve vários problemas psicológicos, já pensou em suicídio também por causa de todas essas coisas que ela viveu, mas hoje ela diz que está bem emocionalmente, que a família e os amigos foram pessoas muito importantes nesse processo de aceitação, mas ela ainda tem esse problema de saúde e é uma coisa que vai ser tratada, acho que até o resto da vida dela. E estamos chegando no final aqui desse vídeo de curiosidades, falta apenas falar um pouquinho da vida da Julie Bowen, que faz a Claire, e do Ty Burrell, que faz o Phil Dunphy. Só que mesmo a gente partindo para a 44ª curiosidade, ainda assim não é um negócio muito legal de ficar falando. A Julie Bowen, que faz a Claire, ela desde os 20 anos de idade usa um marca-passo no coração por causa de um problema de saúde que ela tem. Por tudo que eu pesquisei, eu não consegui encontrar qual que é a doença necessariamente, mas parece ser algo bem sério, porque não é normal uma pessoa de 20 anos usar um marca-passo. O que não deve ter sido muito fácil pra ela, na 45ª curiosidade, que chega a ser engraçado, mas dá medo. A atriz tem filhos gêmeos, e eles aprontam tanto que eles quebraram uma das estatuetas dela que ela ganhou de melhor atriz de comédia do Emmy Awards. E eles quebraram a estatueta, gente do céu. Eu sonho em ganhar uma estatueta dessa um dia. Se meus filhos quebrarem, nossa, mano.
eu vou ficar muito triste. Eu nem ganhei ainda, nem tenho filho ainda, e já nem tô na área ainda, e já tô sofrendo. Um negócio que nem sei se vai acontecer. Já na 46ª curiosidade, vamos voltar a falar de um clima um pouco melhor aqui, porque esse vídeo ficou com um clima, você sentiu a torta de climão que ficou aqui agora? Vamos dar uma quebrada nisso? Na 46ª curiosidade, ainda falando sobre a Julie Bowen, pouquíssimas pessoas perceberam, eu duvido que alguém que tá assistindo esse vídeo tenha percebido, mas você reparou que no primeiro episódio, a atriz Julie Bowen estava grávida? Sim, ela estava grávida com uma barriga grande, só que a gente não percebeu porque a série utilizou de um recurso muito usado nas séries por aí, que é chamada de colocar objetos na frente da barriga da atriz. Eles fazem muito isso nos Estados Unidos, já vi várias séries acontecendo, já aconteceu em Friends, já aconteceu em How I Met Your Mother, já aconteceu em várias outras séries também, e Modern Family não foi diferente. A Julie Bowen, quando ela fez o teste pra Modern Family, ela achou que não ia passar justamente porque ela estava grávida, mas ela passou, ela fez o piloto grávida, e eles utilizaram de vários recursos ali pra que a gente não percebesse isso, e deu certo, não percebi, pelo menos eu não percebi, a Bia assistiu Modern Family, ela também não percebeu, e eu acho que vocês também não. Se alguém percebeu, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Agora sim, vamos terminar esse vídeo falando do Ty Burrell, que é o Phil Dunphy, que é o meu personagem preferido dentro da série. Apesar de ser um cara muito espontâneo, muito extrovertido, né, o personagem dele, o Phil, na vida real, o Ty Burrell, ele não é tão extrovertido assim, muito pelo contrário. Ele é muito tímido, muito travado, é difícil para as pessoas conversar, é difícil ele se enturmar com as pessoas ali na vida real. Mas ele mesmo se autoclassifica como um nerd da comédia, ele ama a comédia, ele estuda muito tudo isso para fazer tudo o que ele faz dentro dessa área. Agora o interessante, mas algo que não é tão feliz assim, não é para se comemorar, mas enfim, só aos 19 anos de idade é que ele começou a se interessar pela carreira de atuação, principalmente na área da comédia, e foi algo que ele começou a fazer depois que o pai dele faleceu. E nesse período de transição, ali ele até conseguiu um papel importante, até ele conseguiu uma grana bacana, ele morou por um tempo num furgão, num trailer ali nos Estados Unidos para conseguir economizar dinheiro. Olha que vida difícil que ele teve no começo. E a 48ª curiosidade, chegando bem na reta final já do vídeo, é mais uma daquela relação entre vida real e série, arte e vida real, porque eu não sei outro nome pra vida real. Vocês já viram várias vezes que é um negócio muito engraçado do Phil, que é o personagem dele, quando ele tá muito nervoso ele começa a piscar demais. E isso só foi incluso porque o ator também é assim, justamente acho que por causa da sua timidez, isso acontece. É claro que no personagem eles dão uma exagerada pra ficar mais visível, pra ficar mais engraçado, pra ficar mais caricato, mas na vida real o ator também é assim. A penúltima curiosidade do vídeo, ainda sobre a vida do Ty Burrell, é que na vida real ele tem um bar de cerveja. Esse bar se chama Beer Bar em Salt Lake City, ou seja, bar da cerveja mesmo, o nome não poderia ser mais direto. Mas o legal aqui é que não é que só vende Skol e Brahma lá e original. Não, eles vendem vários tipos de cervejas artesanais dentro desse bar. São vendidas mais de 150 tipos de cerveja, além de sanduíches, batata frita belga, pão artesanal. É todo um bar meio burguês, meio gourmet, né? Mas deve ser bem legal estar lá dentro. E pra fechar aqui, a última curiosidade desse vídeo, ainda sobre o Ty Burrell e o personagem dele, Phil Dunphy, é que ele quase não interpretou esse personagem, porque estava sendo muito difícil a Century Fox conseguir chegar em um acordo com os agentes desse ator. E por isso que eles chegaram aí atrás de uma outra opção para o papel de Phil Dunphy, que foi ninguém menos do que o Matt LeBlanc, o Joey Tribbiani lá de Friends. E o legal é que não deu certo porque o próprio Matt LeBlanc recusou o papel, mas foi por uma causa muito nobre. Ele leu o roteiro, ele gostou muito da história, ele gostou muito do personagem, mas ele disse que ele sabe os limites dele dentro do que ele pode atuar. E ele não conseguiria entregar o que o personagem pedia, não era o tipo de comédia que ele sabe fazer. E por isso ele decidiu não aceitar o papel para não estragar a própria série. O que é algo muito nobre, porque muitos outros atores e atrizes por aí provavelmente só aceitariam por causa do dinheiro, por causa da série, enfim. Mesmo com tudo isso, ele decidiu não aceitar, e aí a Century Fox não tinha outra opção. Tinha que ser o Ty Burrell, eles insistiram mais, foram atrás e conseguiram, e ainda bem, porque o Phil Dunphy é incrível. E assim eu encerro com vocês as 50 curiosidades de Modern Family. Mano, que série gostosa, velho. Eu amo Modern Family, comecei a assistir alguns anos atrás e fui acompanhando ali temporada por temporada conforme foi saindo. E eu termino esse vídeo lembrando a você que Modern Family está disponível nos 3 principais streamings no Brasil hoje, que é Netflix, Prime Video e Globoplay. Na Netflix e na Prime Video tem as 10 primeiras temporadas, mas na Globoplay tem todas as 11. Se você procurar na Prime Video, vai ter a 11ª lá, mas tá como indisponível, então não dá pra assistir, não sei porque que eles colocam no catálogo. Enfim, pelo menos na Globoplay a gente consegue assistir essa 11ª e última temporada da série, que eu gostei bastante, inclusive. Deu saudade de assistir, né? Por isso que eu tô trazendo essa informação pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não saia daqui sem clicar nessa bolinha pra poder se inscrever. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui. Aqui em cima tem uma playlist com outras curiosidades de outras séries que eu já fiz também, tô fazendo bastante, inclusive. Clica aqui, vai lá assistir, que tem várias outras séries bem legais, e se inscreve no canal, é sério, porque eu vou continuar fazendo outros vídeos de curiosidades também, principalmente nesse ano de 2021 que tá vindo. Eu pretendo fazer mais vídeos, mais do que eu fiz em 2020, por exemplo. Então, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Muito obrigado, principalmente com a sua família também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!